A Mercedes vai desbloquear o potencial do W13 nesse fim de semana do GP de Barcelona de Fórmula 1. A Ferrari vem forte com as novas atualizações e pode inclusive pedir para que Carlos Sainz dê passagem para Charles Leclerc dentro de casa. E a Red Bull trazendo esse novo peso completamente diferente que deve equiparar ali com o regulamento no peso mínimo da Fórmula 1. Será que ela vem para dar um salto de desempenho? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então não perde ele, assiste ele até o final e fique ligado porque chegou a hora do piloto! O GP da Espanha tá chegando. Na verdade, já começa amanhã com TL1 e TL2. Mas o mais impressionante são as expectativas que o GP de Barcelona nos dá com relação a praticamente todas as equipes da Fórmula 1. Esse GP é decisivo. É justamente a pista em que as equipes puderam fazer suas pré-temporadas e, consequentemente, treinar ali com seu primeiro conceito de carro. Nesse momento, elas poderão comparar os resultados da pré-temporada com os resultados do GP e, consequentemente, poderão entender em qual momento o carro estava melhor ou pior. Isso é importante para todas as equipes, sejam elas Mercedes, Red Bull ou Ferrari, que estão sim com a faca nos dentes e aparentemente trarão algumas modificações importantes para os seus carros. Mas enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo especificamente. Mas antes de falar mais sobre esses assuntos, eu queria convidar você a já deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Mas vamos começar falando sobre a equipe que provavelmente tem gerado a maior polêmica na Fórmula 1 até esse exato momento, que é a Mercedes e que promete, aparentemente, conseguir um ritmo diferenciado nessa pista da Espanha. Na verdade, assim como fez a Red Bull, a Mercedes fez sim um dia de filmagens lá na pista da Espanha, em Paul Ricard. A intenção dela é, obviamente, promover seus patrocinadores, mas a principal motivação, com toda certeza, foi fazer um shakedown das novas peças do carro. Para quem não sabe, shakedown significa basicamente uns testes ali, alguns testes das primeiras impressões de como essas peças reagiram no carro. Aparentemente, eles já conseguiram fazer esses testes na intenção principal de diminuir o fenômeno do porpoising e também diminuir o arrasto aerodinâmico proporcionado por algumas peças principalmente relacionadas à asa traseira do carro. Isso tudo sem contar com algumas modificações na unidade de potência. O carro desembarcou na Espanha hoje praticamente completo. Ele já estava praticamente montado, mas nós pudemos ver algumas mudançazinhas ali no carro, que é claro que serão faladas em outro vídeo de uma forma bem mais minuciosa. Amanhã mesmo, 8 horas da manhã, eu estarei postando um vídeo aqui no YouTube falando justamente sobre isso, sobre essas modificações importantes que a Mercedes sofreu para esse GP de Barcelona e que poderão fazer toda a diferença para esse treino livre 1, 2, 3, qualificação e corrida. Vamos ver, porque isso será decisivo para esse ano e também para o ano que vem da Mercedes, já que dependendo do resultado que ela tiver nesse GP de Barcelona, ela mantém o conceito Zero Side Pods e dependendo, ela retorna ao conceito de Side Pods um pouco mais largos. Realmente, a gente vai precisar ver os resultados para saber qual lado, qual caminho ela vai seguir. Mas assim como a Mercedes, a Red Bull também chegou ali na pista do GP da Espanha de Fórmula 1 com um carro praticamente montado. Na verdade, ele estava cheio de cobertores para impedir a visibilidade. Inclusive, muita gente tem brincado aí e falado que esses cobertores é porque está muito frio, mas na verdade é realmente para que o carro não seja visto e essas novas peças que a Red Bull desenvolveu não sejam percebidas pelas suas equipes rivais. Sérgio Pérez, que teve ali o nascimento do seu terceiro filho durante essa semana, está inclusive bem animado para esse GP. E ele espera inclusive que o resultado seja como o que aconteceu lá em Imola, com uma dobradinha da Red Bull, com Max Verstappen em primeiro e ele em segundo. Ou quem sabe, até ele mesmo vencendo esse GP. E diferentemente do que muitas equipes tinham falado, especialistas e notícias aí que rondavam o paddock, a Red Bull vai sim trazer algumas modificações para o RB18, segundo alguns rumores, que provavelmente são verdadeiros. A gente sabe que ela é a equipe que mais sofreu com relação
ao peso nesse ano, o peso mínimo de 796 kg para os carros em geral. Entretanto, ela desde o GP de Imola de Fórmula 1 vem tentando diminuir o peso do seu carro, na intenção de se aproximar cada vez mais com esses 798 kg. E nesse GP especificamente, segundo algumas notícias, inclusive todas elas estão aqui embaixo na descrição, a Red Bull vem para se igualar com esse peso mínimo e deve perder aproximadamente 7 kg no final das contas. E para quem não se lembra, as notícias no decorrer dessa semana falavam de uma perda de entre 3 e 5 kg. Mas essas notícias de hoje falam de uma perda de 7 kg e aí ela igualaria ao peso de 798 kg, que é o peso do regulamento, o peso mínimo ali do regulamento da Fórmula 1. Com isso, ela iria ganhar muito, tanto em curvas de média, alta como baixa velocidade. E também nas saídas de curva, já que a inércia do carro iria diminuir demais. E claro que nas retas ela também ganha com isso, apesar de não ganhar tanto quanto nessas outras partes do circuito. Aparentemente ela vem sim para ter uma grande vantagem com esse salto de desempenho relacionado à perda de peso. E 7 kg pode dar ao Red Bull aproximadamente entre 3 e 5 décimos por volta de vantagem com relação ao carro da corrida passada. Ou seja, para que a Ferrari vença a Red Bull, ela precisaria diminuir o déficit que ela já tinha com a equipe austríaca e mais 5 décimos. Antes, segundo Mattia Binotto, a Ferrari tinha aproximadamente 2 décimos por volta de distância ali com a equipe austríaca em ritmo de corrida. Ou seja, seria aproximadamente entre 5 e 7 décimos que a Ferrari teria que melhorar, isso se a Red Bull realmente conseguir diminuir o peso do seu carro no mínimo ali permitido pelo regulamento, que é 798 kg. Mas mesmo após essas derrotas recorrentes para a equipe Red Bull, Charles Leclerc se diz tranquilo com isso tudo. Na verdade, ele disse basicamente que confia nesse novo pacote de atualizações do F1 75 para Barcelona. Para quem não sabe, é bem provável que eles mudarão sim uma parte do design da asa traseira e além disso também devem fazer algumas alterações no assoalho do carro, também alterando a pintura, principalmente essa parte relacionada ali ao verniz do carro, que deixa ela mais brilhante e poderia fazer com que a Ferrari também perdesse aproximadamente 700 gramas, mais ou menos 1 quilo. Não faz tanta diferença, mas pode ser sim importante no decorrer das voltas da Fórmula 1. E ele acredita que essas atualizações podem fazer com que a Ferrari vença a Red Bull em Barcelona. E Carlos Sainz também está animado para isso tudo, ainda mais quando ele se lembra que é da nacionalidade espanhola, ou seja, está dentro de casa e conhece o circuito como a palma da sua mão. Me parece que é o lugar perfeito para que ele tenha a sua primeira vitória na Fórmula 1. E realmente seria incrível ver Carlos Sainz pela primeira vez vencendo a corrida na categoria. Mas aí vem a parte mais polêmica desse assunto. Muitos têm falado que existiria, por exemplo, a possibilidade de Carlos Sainz estar vencendo a corrida e receber uma ordem de equipe, pedindo para que a sua posição fosse trocada com a do seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. E se é possível, com toda certeza. Na verdade, a Ferrari é conhecida justamente por isso, por fazer muito jogo de equipe, acabar privilegiando um piloto em detrimento do outro no decorrer dos campeonatos. Na verdade, pelo que eu me lembro, ela foi uma das equipes que mais fez isso no decorrer da história da Fórmula 1. Entretanto, segundo o ex-piloto de Fórmula 1, Jolyon Palmer, ele não acredita que a Ferrari venha fazer isso em algum momento. Na verdade, ele acha que se Carlos Sainz estiver melhor do que Leclerc e rumando à vitória nesse GP, existe sim grandes chances de a Ferrari não fazer nada quanto a isso e permitir que ele vença, mesmo que Leclerc esteja logo atrás dele e, obviamente, necessitando de pontos para continuar batalhando com Verstappen no campeonato mundial. Mas qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Você acredita mesmo que a Mercedes vai ser capaz de desbloquear o potencial do W13 nesse GP? Você acredita que a Ferrari pode dar ordens de equipe para Carlos Sainz deixar Charles Leclerc passar? Você acredita que a Red Bull vai trazer essas novas atualizações e pode acabar se distanciando ainda mais com relação ao desempenho do seu carro com o F1 75? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre todos esses assuntos, que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Na minha opinião, a Mercedes vem sim para o vai ou racha, né? Tudo ou nada.
ou essas atualizações que ela fez em seu carro vão dar certo e vão melhorar o fenômeno do porpoising, aumentar a velocidade das retas e diminuir o arrasto aerodinâmico, ou então ela vai alterar seu sidepod para o modelo do início do ano. Eu acredito que ela vem forte, não é à toa que ela fez esse dia de filmagens e, segundo alguns rumores, percebeu algumas melhorias no seu carro. Mas nós não sabemos como será com o decorrer do fim de semana. Nós percebemos no último GP, no GP de Miami, uma Mercedes muito forte no TL1 e no TL2, mas a partir do TL3 nós percebemos os problemas que continuaram acontecendo na qualificação e na corrida. Ou seja, era um carro imprevisível. Vale aí lembrar e perceber e analisar para ver se a Mercedes realmente conseguiu ou não domar o seu touro, ou melhor dizendo, a sua flecha de prata para esse fim de semana. Além disso, falando sobre a Red Bull em si, com a diminuição do peso, eu acredito que ela se mantém como favorita. Eu falei em algumas lives dessa semana, alguns vídeos que a Ferrari era a favorita, mas era considerando que a Red Bull não traria atualizações tão significativas. Se ela realmente diminuir 7 kg aí do peso do seu carro, pode ter certeza que ela vem forte e, no mínimo, ela vai incomodar muito a Ferrari. É bem provável que, se a Ferrari conseguir melhorar seu carro tanto quanto ela espera, nós tenhamos uma boa briga entre as duas equipes. Mas não acredito que a Ferrari venha para despontar aí na frente das outras equipes da Fórmula 1. Na verdade, o que eu espero é que nós tenhamos aí uma boa briga entre as duas. Mas, aparentemente, a Red Bull continua como uma favorita e deve ter o carro com melhor desempenho nesse fim de semana também, se ela trouxer esse tipo de atualização mesmo. Mas, como eu sempre digo, a sua opinião, mesmo que seja diferente da minha, é sempre muito bem-vinda nesse canal. Então já deixa aqui embaixo para eu saber como você pensa sobre esses assuntos. E se você gostou desse vídeo, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha é muito importante para mim e, claro, deixa também a sua inscrição. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo no canal. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!